Irmãos, nós vamos abrir a nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versos 9 ao 20. É o trecho da Bíblia que vamos nos concentrar essa noite para meditação. Temos avançado lentamente, mas procurando tirar o melhor proveito daquilo que o Senhor deixou registrado nesse sacrossanto livro, a sua palavra. Então, Romanos, capítulo 3, do verso 9 até o verso 20, nos diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, nesse início da sua missiva aos Romanos, afasta qualquer motivo imaginável de que estamos quites com Deus. Esse pensamento de Paulo é incômodo a todos os homens. Num tempo moderno que nós vivemos, a palavra pecado, culpa, perdeu muito do seu significado bíblico. Ela está esvaziada do seu real significado bíblico, ao ponto das pessoas pensarem, boa parte da humanidade, que não existirá inferno, não existirá condenação. Ao ponto de muitos imaginarem que a vida cessa quando nós pararmos de respirar ou quando nós morrermos. Então, percebam que esse pensamento de Paulo é incômodo aos homens de todos os tempos, especialmente nos nossos dias. E nessa sessão, o apóstolo avança de forma muito implacável rumo à sua conclusão. A conclusão de toda essa sessão ele expressa aí no verso 20: ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Isto é, ninguém será justificado diante de Deus por aquilo que fez nesse mundo, por suas boas obras que apareceram. Então, eu quero destacar aqui alguns pontos à luz desse texto. São dois pontos que eu vou tratar essa noite apenas. O primeiro deles é que, sem Cristo, condenados. Nos primeiros 8 versos que o reverendo Edilton falou na semana passada, Paulo prevê algumas objeções decorrentes de suas considerações do capítulo 1 e do capítulo 2. E essas objeções não são críticas ao argumento de Paulo e podem não ser objeções que nós ouçamos com uma certa frequência. Nós temos que pensar em Paulo como um evangelista por excelência. E nós podemos vê-lo aqui, no início desse capítulo 3, se colocando no lugar dos seus interlocutores, dos seus ouvintes, dos seus destinatários, daquelas pessoas que ele estava evangelizando, respeitando-as o suficiente para refletir muito sobre como reagiriam ao seu ensino. Então, Paulo faz perguntas que possivelmente os seus ouvintes ou seus leitores fariam. E aprendemos muito com a passagem e o fato de existir Romanos 3, 1 a 8. Nós precisamos responder às indagações do nosso tempo. O Evangelho é atemporal, mas o Evangelho precisa ser pregado de uma forma contextualizada. As pessoas precisam entender, compreender, claro, que o entendimento para a salvação quem vai dar é Deus, mas nós precisamos pregar
e procurar entender os seus questionamentos. Paulo deixa evidente que todos perdidos, Paulo nos leva à conclusão de que todos estão debaixo do pecado, portanto, injustos diante de Deus. Ser injustos, ou ser injusto é um termo posicional. Apresentamos-nos diante de Deus, não em uma posição de quitação de dívida, ou com os outros ao nosso derredor. E debaixo do pecado é um termo legal, somos cidadãos por natureza do pecado. Na prática, não significa que na igreja, os membros da igreja sejam tão pecadores como os demais, mas que, de maneira geral, a nossa condição legal sem Cristo, se for comparar com o restante da humanidade, é a mesma. Sem Cristo estamos todos perdidos e não existe um grau de perdição. Hitler não é mais condenado. Os grandes homens maus, ou os destacados homens maus, não são mais condenados do que nós. E aqui eu quero citar um exemplo que foi expresso pelo reverendo Timothy Keller, que é um pastor norte-americano dos nossos dias. Ele, para exemplificar essa verdade, ele colocou a seguinte situação. Imagine 3 pessoas tentando nadar, e aí eu contextualizei, da costa do Maranhão até o sul da Bahia. 3 pessoas resolvem ir ao mar, eu vou nadar aqui da costa do Maranhão ao sul da Bahia. A primeira pessoa é mais ou menos igual eu, não sabe nadar. Provavelmente na hora que entrar no mar e os pés saírem da areia, eu morreria, né? Então a primeira pessoa não sabe nadar, morre logo ali na beira da praia. A segunda pessoa já tem uma certa experiência de nado. Porém, após 20 quilômetros de nado, ela se cansa, não tem ninguém para socorrê-la, afunda e morre também. Aí temos uma terceira pessoa, que é uma nadadora profissional. Nada muitos quilômetros, mas é muito distante. E dá ali 60 quilômetros, ela já se cansa, fica um tempo e afunda e morre também. Meus irmãos, neste cenário não há uma pessoa que se afogou mais que a outra. Aquela que se afogou já em alto mar, a quilômetros, se afogou tanto quanto aquela que estava ali à beira-mar. E apenas ficou um pouquinho distante da praia. Então, de igual modo, a pessoa religiosa pode confiar na moralidade, apagar e entregar-se à sensualidade, à promiscuidade, e nenhuma das duas chegará perto do coração de um justo. Ambas estarão condenadas a perecer. Estamos todos debaixo do pecado. E daí, eu quero aqui destacar e fazer algumas considerações sobre como o pecado afeta as pessoas. Como o pecado afeta os pecadores. Paulo vai falar sobre isso aí dos versos 11, aliás, dos versos 10 até o verso 18. Quais as consequências do pecado? Ele apresenta aqui uma longa lista de efeitos, e eu quero destacar 7 efeitos que demonstram os danos do pecado no coração. Podem ficar tranquilos, que são 7 efeitos, eu não vou ficar como num ponto, tá? 15 minutos num ponto, não é bem isso, eu vou passar bem rapidamente, só para a gente ter uma ideia. Primeiro efeito é a posição legal. Ninguém é legalmente justo, e os feitos de ninguém podem mudar isso. Somos culpados e estamos condenados, se for firmados apenas na nossa justiça, verso 10. O outro efeito do pecado na vida do pecador ou das pessoas é na mente. Verso 11, Paulo está dizendo que não há quem entenda, não há quem compreenda. Há um comprometimento mental na assimilação da verdade de Deus. A essência da nossa natureza está como que corrompida. Há muito tempo eu não lido com a Microsoft, um sistema operacional para computador, eu optei pelo iOS, porque a Microsoft, volta e meia, entrava vírus e comprometia o sistema. Então a máquina começa a ficar lenta, começa a travar, e acontece o que é temido por muitas pessoas, perder arquivos. Eu já vi casos dramáticos de pessoas que estavam fazendo até TCCs ou trabalhos conclusivos de cursos e perderam os dados. Porque o sistema operacional estava comprometido.
Então, a nossa mente está comprometida, está corrompida, não compreendemos por natureza a verdade de Deus, estamos obscurecidos no entendimento pela ignorância e dureza do coração. Efésios 4:18, Paulo deixa isso muito evidente. A ignorância não causa dureza no coração, porque nós não sabemos nada a respeito de Deus naturalmente. Se você que está nesse templo, aqueles que nos acompanham, sabem alguma coisa acerca de Deus à luz da Bíblia, é porque o Espírito Santo fez algo na sua vida. Pode ter certeza disso. O homem natural não pode compreender esses mistérios de Deus. Então, se as pessoas não compreendem a Deus, elas não podem amar a Deus devidamente. Estão cegas para muitas verdades e o pensamento não processa as informações como deveria. Estão obscurecidos em seu entendimento. Uma outra consequência do pecado na vida das pessoas é nas motivações. Verso 11, parte B. Não há quem busque a Deus. Não há. Paulo fala em absoluto. Nenhum de nós deseja, por natureza, de fato, encontrar a Deus. Antes, fugimos dele, nos escondemos dele e fazemos de tudo para não nos depararmos com ele. É a fuga de Adão desde o Éden, fugindo de Deus. Os homens estão assim. Uma outra questão também, uma outra consequência do pecado em nossas vidas, na vida das pessoas, é nos desejos. Todos se desviaram, porque as motivações é o que nos leva a viver, é o que nos motiva, os desejos é aquilo que nós almejamos. Existe deliberação em nossos desvios. Veja o que diz Isaías, eu vou abrir aqui em Isaías 53, verso 6. Isaías, capítulo 53, apenas o verso 6, que nos diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui o texto do servo sofredor. Todos nós andávamos desgarrados, fazendo o que bem entendíamos. Então, o pecado pode ser definido como a nossa exigência de autodeterminação, independência de Deus, se apegar a direitos, ou pseudo-direitos, direito de escolher os nossos próprios caminhos. O pecado está muito dentro disso. O pecado também vai afetar a língua. Somos enganadores, venenosos, mordazes e blasfemos por natureza. Versos 13 e 14 de Romanos 3. Deixa eu voltar para lá. Ele diz assim: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm, cheia de maldição e de amargura. Então a imagem é de uma cova com um corpo apodrecendo dentro dela. Isso é a boca, é a língua sem Cristo. E ela tem um poder enorme. As nossas palavras têm poder não no sentido de mudar algo, mas no sentido de inflamar, no sentido de motivar. Elas têm esse poder, sim. E se as palavras são reprodução do que está na Bíblia, mais poderosas serão ainda. Eu não estou falando de determinismo, eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando dessas bobagens. Estou falando de comunicação mesmo. Então, palavras pecaminosas são sinal de decadência. Usamos a língua, eu não digo nós, mas as pessoas usam a língua para mentir, para proteger os seus interesses, para prejudicar os interesses dos outros, para difamar outras pessoas. E isso acontece também dentro da igreja. Um outro prejuízo do pecado na vida das pessoas é nos relacionamentos interpessoais, de maneira geral. Versos 15 a 17, correr atrás do sangue uns dos outros, pisotear quem se interpõe no nosso caminho. O Evangelho, lá João, quando escreve sua epístola, 1 João,
3, ele chega a afirmar que se no meu coração eu desejo o mal do meu irmão, eu já assassinei ele, eu já sou um homicida. Eu não preciso necessariamente consumar o ato, mas alimentar o ódio no coração. Então, por que ficamos com raiva das pessoas? Porque nos bloqueiam o acesso a um ídolo. Elas podem comprometer o nosso conforto, impedirem uma promoção, nos tirarem de controle ou, quem sabe, desfrutam de um relacionamento no qual sentimos a necessidade, a inveja. Quando não vivemos usufruindo a aprovação de Deus no Evangelho, não conhecemos a paz, nem conseguimos viver em paz uns com os outros. Então, irmãos, isso é muito sério. Paulo está falando aqui do nosso coração. É como se ele abrisse o nosso abdômen e mostrasse tudo que está lá dentro. Nosso peito e mostrasse tudo que está lá dentro de sujo. E por fim, Paulo fala de um prejuízo no relacionamento com Deus. Verso 18. Não há nenhum temor de Deus. Os irmãos percebam que é uma lista detalhada e deprimente do estado do coração humano e termina de forma muito triste. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. O temor de Deus se esvaiu. Eu quero finalizar, irmãos, considerando algo. Muitos poderiam pensar que Paulo foi longe demais, porque Paulo está escrevendo para uma nova comunidade de crentes. Existem pessoas que buscam a Deus bem intencionadas e de coração, inclusive nós. Paulo não está dizendo que as pessoas não buscam bênçãos espirituais. Em nenhum momento Paulo está falando isso aqui. As pessoas buscam bênçãos espirituais. Eu tenho absoluta certeza que se nós fizéssemos uma campanha aqui, colocasse uma faixa enorme na frente da igreja, na conta da igreja, campanha da prosperidade, sei lá, qualquer área sentimental. Nós vamos ter 7 semanas orando por aqueles que estão solteiros. Deus vai desencalhar. Podem ter certeza que a igreja encher. Campanha dos desempregados. Igreja encher. E muitas dessas pessoas que viriam aqui estariam bem intencionadas, elas estariam buscando bênçãos espirituais para a sua vida. Paulo não está falando sobre esse tipo de busca. E muitas pessoas buscam a Deus esperando respostas às suas orações. Há quem busque poder, paz, experiências espirituais para superar as adversidades da vida, então as pessoas buscam a Deus. Charles Spurgeon, um pastor batista do século XIX, ele contou uma ilustração em um de seus sermões muito pertinente para essa reflexão que eu quero fazer aqui. Ele disse que na antiguidade, um jardineiro colheu uma enorme cenoura e ele resolveu entregar essa cenoura, presentear essa cenoura para o rei, grande monarca. Ele colheu aquela cenoura enorme, levou ao palácio do rei e de bom grado presenteou ao rei. O rei ficou muito tocado com aquele presente do jardineiro e disse o seguinte: olha, estou feliz de você ter lembrado de mim, de ter me ofertado o melhor da sua terra, o melhor fruto. Eu vou lhe dar mais terras, para que você produza mais, para que você prospere mais. E o jardineiro foi embora, ele não esperava receber nada do rei. E o nobre, ao saber dessa história, ele pensou o seguinte: puxa, mas o rei deu umas terras para o jardineiro só por causa de uma cenoura? Não, então eu vou separar aqui o melhor cavalo, um cavalo puro sangue, daqueles muito bonitos, altos, bem tratados, o melhor cavalo, e vou levar para ele. Com certeza ele vai me dar muito mais, muito mais. E daí ele levou esse maravilhoso cavalo ao rei, mas o monarca discerniu o coração daquele homem e percebeu que ele estava apenas interessado nas suas terras ou em alguma dádiva. E o monarca disse: eu não vou lhe dar nenhuma benesse, porque você me deu esse cavalo só interessado em receber algo em troca. Você não me deu, não foi um ato gracioso. E muitas vezes
na nossa busca por Deus, as nossas orações, seja o jejum, a consagração, muitas vezes é uma troca que as pessoas querem fazer com Deus. Claro que na igreja presbiteriana nós não temos essa questão de dinheiro, a pessoa dá uma alta soma de dinheiro para receber algo em troca, isso aí é um absurdo, não tem essa prática na igreja, mas muitas pessoas imaginam que pelo muito orar, pelo muito insistir, Deus vai meio que se comover e dar, ou vai ficar devendo alguma bênção para elas. Então Paulo está sondando essas motivações do coração. Usamos o buscar a Deus como um meio de alcançar os nossos desejos. Se precisamos de paz espiritual, buscamos a paz espiritual como um mecanismo para lidar com a ansiedade. Apenas isso. Mas a pessoa pode estar em paz com Deus, em paz com as pessoas e ainda assim ser tentada pela ansiedade. Ela pode se ver no estado de ansiedade. Muitos buscam sabedoria ou poder para lidar com os problemas e seguir em frente. A sabedoria ou poder é apenas uma ferramenta para vencer os problemas. As experiências místicas, que não é uma prática também presbiteriana, mas muitos buscam essa experiência mística para preencherem o vazio dos seus corações e ter propósito de vida. Não buscam na palavra, não buscam ser preenchidos por Deus. Mas isso não é o mesmo que buscar a Deus de verdade e conhecer a sua santidade, ter um relacionamento pessoal com Ele, ser conhecido por Ele. É buscar o que Ele pode dar, mas não buscá-lo efetivamente. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, é que esse egocentrismo pecaminoso vai controlar toda a busca espiritual por significado e por experiência. É esse ego do coração. Que Deus nos sirva, muitos dizem que Deus me sirva e se amolde para se enquadrar em meus caprichos e necessidades. É aí que está o problema. Não se amoldar aquilo que Deus estabelece, mas querer que Deus se encaixe no seu estilo de vida. Eu vou dar um exemplo muito simples na atualidade. Algumas igrejas modernas que tem nos seus cultos ali a prática da música, tem igrejas que estão utilizando aquela fumaça de palco, joga aquela fumaça, o teto é todo escuro, para dar aquele ambiente assim, para favorecer a exploração dos sentimentos. A pessoa tem que se sentir bem. E às vezes quando você conversa com alguns crentes desses, você pergunta, e aí, como é que foi o culto? Ah, foi ótimo, o que é que você aprendeu? Nem sei, mas foi muito bom, me senti bem, saí de lá bem. O importante é que eu saí bem de lá. Deus não se amolda aos nossos sentimentos, às nossas sensações. Nós que temos que nos adequar ao que Ele estabelece na sua palavra. Concluímos que se buscamos a Deus é porque fomos buscados por Ele. É isso que Paulo vai deixar claro mais à frente. Resolvemos depositar a nossa fé nele porque Ele mesmo nos deu a fé. E que diferença isso vai fazer na vida cristã nesse mundo? Deus resolveu e escolheu se revelar a nós. E isso é maravilhoso. O que Ele quis se revelar, Ele não está se escondendo de nós, ou recolhendo bênçãos, ou retendo bênçãos. Ele quis se revelar. Somos humilhados no fato de que não havia nada, e não há nada de especial em nós. Foi tudo por pura graça. Só graça. Não há nada em mim que eu ofereça a Deus que o atraia. Foi a graça dele. Conforta-nos o fato de que Ele mesmo começou boa obra em nós e há de completar essa boa obra até o dia da consumação dos tempos. Como diz Filipenses 1:6. Deus não nos abandona. Todos podem nos abandonar. Todos podem virar as costas para nós. A humanidade inteira. Deus não. Ele continuará sendo o nosso Deus. O louvamos com maior alegria e gratidão, pois tudo o que está relacionado à nossa salvação vem dele, do início ao fim. É algo que não pode falhar. Tudo nessa vida pode falhar. Tudo nessa vida é perecível.
Nós encaramos essa pequena reforma aqui no templo e tanta coisa que nós queríamos com a qualidade melhor. Era o nosso desejo. Diariamente cobrando das pessoas que aqui trabalharam, mas no final não saiu exatamente do jeito que a gente queria. Não saiu. E os irmãos podem ter certeza que não foi falta de cobrança, não. Só para terem ideia, essa cruz que está no teto foi desmanchada. Ela já estava pronta. Só que um braço estava maior. Ela já estava pronta, ela foi desmanchada. Esse lado todinho foi desmanchado. E muita coisa aconteceu. E tentamos remediar daqui e dali. E tinha uma expectativa, mas a realidade às vezes não é o que se espera. E Deus nos ensina até através disso. Tudo nessa vida pode falhar. As pessoas podem falhar conosco. Mas Deus não. A salvação de Deus é irrevogável. Todos podem nos abandonar. Deus não. Você pode parar num leito de UTI e não ouvir mais ninguém, mas Deus vai estar lá. Deus vai estar lá até o seu último suspiro e Ele só vai sair de lá quando te levar para a glória. Nós fazemos seguros. Seguro para o carro, seguro de saúde. No Brasil não se tem tanto a prática do seguro de vida. Mas fazemos seguros por quê? Seguro por quê? Para ter uma garantia de que não vamos ficar no prejuízo. Se você compra um carro muito caro, vem alguém, lhe rouba o carro, você... Bom, pelo menos eu tenho seguro. Eu vou receber um outro carro ou valor. Nós temos um seguro de vida eterna, que é melhor do que tudo que possa existir nesse mundo. E esse seguro de vida eterna, o diabo não pode roubar a nossa vida. Ele não pode, ele não tem poder para isso. Então, essa sem dúvida alguma é uma das âncoras da nossa alma. Não só as nossas boas obras. Paulo deixa claro que é o nosso coração. E aí Paulo, mais adiante, ele vai falar que ele é um dos mais miseráveis de todos os homens. Ele está falando, esse texto aqui, ele não está falando dos ímpios, ele está falando do coração dos homens. Ele está fazendo um diagnóstico do coração. O que é o coração humano? E que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a cada esquina da nossa vida, a cada momento, percebermos de uma forma muito abundante a graça dele e que andemos por fé mesmo. A fé que ele mesmo implantou em nossos corações. Que o nome dele continue a ser glorificado por meio das nossas vidas.